Boa noite. Boa noite você que está chegando aqui hoje na live do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oi, Vanessa. Seja bem-vinda. Oi, Maria. Oi, Manu. Que bom vocês estão chegando. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Tosto. Kátia Marques. Boa noite, Luiz Escafa. Boa noite, Tanise. Camila, bem-vinda. David Soares, boa noite. Oi, Vanessa, obrigada. Malu, boa noite. Boa noite, Frodo. Marley, boa noite. Paulo. Muita gente chegando, Sali. Abraço. Silvia, obrigada. Keila, Cacau. Rosângela. Sou Alves Silva, boa noite. Oi, Marisol, há tempo que não te vejo, boa noite. Boa noite vocês que estão chegando, Elísio do Espírito Santo, Vitória, bem-vindo. Bem-vindos todos. Jaci Ferrari, boa noite para você também. Vamos chegando, começando a nossa live. Hoje nós vamos falar do homem de bem, uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho a gente começa. Agora vamos dar um aviso. Alguns avisos, né? Algumas pessoas talvez estejam hoje acessando pela primeira vez. Boa noite, Dona Gracinha Secundino. Seja bem-vinda. Zula Pinheiro. Adriana Santiago. Elísio. E a gente aqui vai dando alguns avisos enquanto vão todos chegando. Primeiramente, para quem está vindo a primeira vez, devemos dar a explicação que o Grupo Espírita Paulo e Estevão tem as suas atividades funcionando de uma forma especial durante a pandemia, mas está aberto ao público nas quartas e quintas-feiras para o atendimento espiritual. Então, essa atividade do estudo do Evangelho é feita presencialmente no GEP toda quarta e toda quinta às 20 horas, em 2 sedes do GEP. O GEP tem mais de 2 sedes, mas as que estão abertas nas quartas e quintas-feiras são as do bairro Piedade e as do bairro Água Fria, que são as maiores sedes do GEP. Temos também o GEP Praia do Futuro, o GEP Messejana, mas esses não estão funcionando presencialmente, apenas Água Fria e Piedade, para o atendimento espiritual. Então, quem deseja um atendimento espiritual pode ir na própria sede física desses 2 bairros do GEP, e lá você recebe o atendimento, recebe o passe, a água fluidificada, que são famosas atividades de ajuda da Casa Espírita. Aqui nós fazemos as lives todas as quartas-feiras, às 20 horas, para as pessoas que estão em casa, para se preservarem, para contribuírem melhormente com as solicitações do governo, das organizações de saúde. E aqui nós estamos fazendo o nosso evangelho para todo mundo poder participar. E realmente todo mundo, porque a internet nos permite isso. Boa noite, seu Álvaro Neto, seja bem-vindo. Liduína e Mãe do Bem, sejam bem-vindos. Gente, sexta-feira nós temos as palestras públicas que funcionam também presencialmente, apenas no GEP Água Fria. Fica ali pertinho do Fórum, bairro da Água Fria.
E o palestrante de sexta-feira será o Mário Rocha. E a palestra será Ajuda-te e o céu te ajudará. A força das verdades aprendidas. Às 20 horas, no JEP Água Fria. E a palestra é filmada e transmitida ao mesmo tempo aqui pelo @jep.oficial. Então estão todos convidados. Depois da palestra, Caroline, tem o passe? Tem. E tem a água fluidificada. O que é o passe? Alguém deve estar perguntando, pessoa que não conhece a doutrina espírita. O passe é a imposição das mãos, né? Então existe aquele momento em que a pessoa recebe o passe, em que o médium passista coloca as mãos sobre sua cabeça, transmitindo ali energias, doando energias que os espíritos manipulam a fim do melhoramento físico e espiritual dessa pessoa, né? Com esse objetivo. E a água fluidificada tem mais ou menos o mesmo objetivo. Nós acreditamos que os espíritos energizam aquela água de forma que a pessoa que a consome recebe um remédio espiritual. Então, isso é oferecido tanto na quarta quanto na quinta, como também na sexta-feira, no JEP. Em todas as casas espíritas existe o passe e a água fluidificada. Bem, gente, já estamos em bom número, a hora adiantada. Vamos aqui fazer a leitura de uma mensagem de abertura e depois vamos ao nosso Evangelho da noite. A mensagem do livro Cura Teu Coração, Vanderlei Pereira, se chama Transformemos o Coração. E é a nossa mensagem de abertura porque diz respeito ao Evangelho, a esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Mais uma vez, abrimos nossas portas para estarmos contigo em nosso lar, no encontro do Evangelho para orar, pois somente, Senhor, Tu nos confortas. Não temos mais aquelas horas mortas do vazio de outrora. Hoje, em lugar da indiferença, temos para alertar Jesus mostrando nossas trilhas tortas. Nesses encontros temos nos guiado em meio a um mundo muito perturbado para a grande e irreversível transição. Pois distante de Deus, tudo piora, porém perto de Deus, tudo melhora. O amor é quem transforma o coração. A grande cura do homem é o amor. Essa a gente procura há muito mais tempo. E a vacina já existe, Jesus já ensinou, outros grandes sábios já ensinaram a vacina do amor. Mas nem sempre a gente sabe tomar na dosagem correta, da forma correta. E vamos aqui tentando aprender e crescer na vida para que possamos vivenciar um mundo melhor no futuro ou deixar para os nossos filhos um mundo bem melhor do que esse que hoje nós encontramos. Isso depende de nós mesmos. Somos nós os construtores desse mundo. Bem, gente, o Evangelho, segundo o Espiritismo de hoje, é justamente sobre esse processo de transformação e sobre a contribuição que nós podemos dar para essa transformação. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras basilares da doutrina espírita, uma obra de Allan Kardec, escrita no século XIX. Então é uma obra relativamente recente se nós compararmos com os livros sagrados. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro sagrado, a não ser que nós consideremos todos os livros que trazem boas mensagens, livros sagrados, livros que nos trazem mensagens divinas, de inspiração divina. Mas o livro do Evangelho é um livro de interpretação, o Evangelho segundo o Espiritismo, interpretação das passagens da vida de Jesus sob a ótica espírita. Essa é a ideia. Então, nós não queremos substituir Jesus por Allan Kardec de forma alguma. Jesus continua sendo o nosso grande guia, o nosso grande exemplo e mestre. Kardec faz algumas interpretações, nos traz aqui informações obtidas através do contato com espíritos feito por meio de médiums. E isso a gente pode ver um pouquinho na introdução de um livro chamado
o Livro dos Espíritos, em que Kardec fala como é que surgiu a doutrina espírita. O primeiro livro espírita, inclusive, é o Livro dos Espíritos, de 1857. Fica essa dica para quem gosta de ler. Se quiser conhecer a doutrina espírita, acesse esse livro, você encontra até mesmo na internet. É um livro de perguntas e respostas. Aqui nós estamos com o terceiro livro da doutrina espírita, o terceiro livro da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é o segundo? O Livro dos Médiuns. E esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler um pouquinho para ir interpretando passagem por passagem dessa lição chamada O Homem de Bem, que está no capítulo 17, chamado Sede Perfeitos, item 3. É uma liçãozinha grande e que nos fala como é o homem de bem. Quem é o homem de bem? E aqui é todo o texto de Kardec. E ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele diz o verdadeiro homem de bem, já está nos apresentando a existência de um homem de bem que não é verdadeiro. Que será esse homem de bem não verdadeiro? Será um homem manipulador, um homem mal intencionado, um homem que é lobo em pele de cordeiro, um homem fingido, que a gente conhece vários dessa maneira, e quando nós dizemos aqui homem, estamos nos referindo tanto ao homem quanto à mulher, ao ser humano. Será que é esse tipo de ser humano? Também. Mas o homem de bem não verdadeiro pode ser uma pessoa guiada pelo que na psicologia se chamaria o falso self. Uma pessoa que tem a aparência de acordo com aquilo que se convencionou como bom, como correto, mas que por dentro ainda não está realmente transformado. Esse ser humano também não é um verdadeiro homem de bem. E muitas vezes somos nós. Nós vamos ver aqui pela lição que raros conseguimos essa condição de homens de bem, pelo menos como está explicando aqui. Bom, Kardec vai dizendo que primeiramente que o homem de bem se interroga sobre os seus próprios atos. Então, o que a gente tem aqui? Que o homem de bem, a pessoa de bem, vamos dizer assim, né, para incluir homens e mulheres, a pessoa de bem, o espírito transformado, ele procura a autoconsciência, a consciência de si. É uma pessoa que está atenta a si mesma. Uma pessoa que ele diz aqui se interroga sobre os seus próprios atos. Então, uma pessoa que está atenta ao que está fazendo, observando aquilo que está fazendo, consciente de cada decisão que toma, de cada escolha que assume. É muito difícil a gente assumir as nossas próprias escolhas. Nós preferimos nos sentir vítimas, né? Como se nós fôssemos levados pelas outras pessoas. Fulano me enganou. Ai, fulano me iludiu, é fulano que fez alguma coisa com a gente. E a gente nunca vê as nossas escolhas. E talvez alguém nos iluda, né? Quando nós nos iludimos com alguém, talvez tenha sido porque nós escolhemos depositar na mão de outra pessoa a responsabilidade pela nossa felicidade. Então nós jogamos para aquela pessoa, essa pessoa tão legal, né? Então ela vai me fazer feliz. E aí essa pessoa nos decepciona porque ela é só um ser humano e porque ninguém vai fazer o outro feliz. A felicidade é a forma que nós enxergamos o mundo. Então, por aí já começa o engano daquela pessoa que ainda não está nesse estado de autoconsciência. Então, essa pessoa está sempre se vitimando, achando que não tem responsabilidade sobre nada, que aquilo foi porque alguém falhou aqui ou acolá, mas não reconhece a própria responsabilidade, que é diferente de ficar se culpando.
Reconhecer a própria responsabilidade, reconhecer as nossas escolhas, as nossas verdadeiras motivações. Não significa a gente ficar dizendo, eu não presto, eu não sou ninguém, é isso mesmo, eu faço tudo errado. Isso não é autorreconhecimento, porque na verdade você não faz tudo errado. Você erra de vez em quando porque é um ser em processo de crescimento e de aprendizado. O aprendizado se dá por tentativas e erros. Então, não é a mesma coisa. Assumir a responsabilidade é você olhar para aquilo que fez, percebendo o que poderia ter feito diferente para fazer da próxima vez. Então, a gente, às vezes, num relacionamento, trazendo também, novamente, a questão do relacionamento, fica pensando, o que eu fiz de errado, porque o fulano me deixou. Nada que você fez de errado. Talvez o que você fez de errado foi você não ter sido você, né? Mas isso para você mesmo, porque aí o fulano ia te deixar, quem sabe, mas você ia saber, ele me conheceu por inteiro e me deixou realmente porque não bateu, não gostou. Mas quando você ficou fingindo, ficou no falso self, tentando ser alguém que você não é, ele deixou essa pessoa que você fingiu, mas nunca lhe conheceu de verdade. Então, o homem de bem, a pessoa de bem, fica atento, né, em ter uma consciência de si. Kardec diz também que essa pessoa de bem deposita fé em Deus, tem fé no futuro. Então essa pessoa ela é otimista, ela é confiante. É um otimismo que não é um otimismo sem realismo, mas é uma pessoa confiante. Essa pessoa é confiante porque ela sabe que tudo tem um sentido. Se ela acredita em Deus, ela não acredita que qualquer coisa vai acontecer que não seja com a permissão de Deus e que não resulte em algum tipo de crescimento, até mesmo a maior tragédia, até mesmo a maior dor. Essa pessoa sofre, essa pessoa não é uma pessoa dissociada. O que é uma pessoa dissociada? É aquela pessoa que está sofrendo e rindo. Como é que você vai? A pessoa está doente. Tô ótima. Não, isso não é uma pessoa autoconsciente. Também ela não está sendo congruente. Não é que a pessoa deixe de sofrer porque tem fé em Deus. Mas esse sofrimento, ele diminui de intensidade. Se é um sofrimento físico, ele fica ali como sofrimento físico, mas paralelamente, psicologicamente, emocionalmente, essa pessoa está envolvida numa positividade, numa convicção de que aquilo ali em algum momento vai passar, que Deus sabe esse momento de passar e aquilo ali está trazendo para ela e para quem está em torno algum tipo de crescimento, algum tipo de benefício. E essa é a postura da pessoa de bem, a pessoa transformada. Ela sabe que todas as vicissitudes da vida, dores, decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Diz isso. E faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então essa pessoa não vive de reclamar, de se queixar. Claro que se você tem a sua queixazinha, você bota no seu diário, você escolhe um ouvido, uma pessoa que você sabe que vai lhe ouvir, né? Você pode desabafar, mas você não preenche a sua vida só de murmúrios e queixas e queixas e queixas, que você se torna até uma pessoa chata. A pessoa que está sempre se queixando, sempre reclamando. Mas também aquela pessoa, como eu estou dizendo, que está sofrendo, tá tudo bem, essa pessoa, né, não está passando, inclusive, credibilidade, verdade no que ela fala, é uma incoerência. A gente tem que ser coerente. Mas essa pessoa, ela aceita sem murmurar justamente porque ela tem aquela fé. Então ela passa pela dificuldade, ela entende que essa dificuldade tem alguma experiência, tem algo, né, a trazer para ela, alguma lição embutida. Então ela não se queixa, ela fica tentando entender a lição. Né? Claro que ela sente. Sentir, a gente tem que sentir. Nós estamos encarnados, nós estamos nesse mundo, nós somos seres humanos, nós sentimos o sofrimento, sentimos a dor. Mas ela não fica estacionada na queixa, ela age do bem. Né? Diz Kardec, essa pessoa, ela vai agir fazendo bem pelo bem. Eu vou deixar de fazer o bem, porque esse mundo só tem desgraça, não adianta nada a gente ser bom. Então, se você acha que não adianta ser bom, porque o mundo só tem desgraça, você está fazendo o bem, procurando alguma coisa em troca. Mas, quando você é, segundo Kardec coloca aqui, uma pessoa de bem, olha só, você encontra satisfação nos benefícios que espalha. Tá aqui.
Quarta característica dessa pessoa de bem. Ela encontra satisfação em fazer o bem. Então, ela está com a dificuldade, ela tem as suas dificuldades, o espírito encarnado, mas ela encontra uma satisfação em ajudar o outro, em olhar para o outro, em fazer o bem. E ali naquela atividade, ela está encontrando alguma satisfação. Mas aí a gente tem que ter um cuidadozinho interessante, né? Por quê? Porque aqui diz aqui, olha. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. Eu acho isso tão perigoso. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Bom, isso é quando a pessoa já atingiu um estágio de evolução à lá Jesus, à lá Francisco de Assis. Porque esses espíritos, eles não conseguem estar bem sem estar ajudando, sem que o outro esteja, sem estar servindo. Para eles é uma empatia, é um sentimento de irmandade com o mundo, de fraternidade tão grande que o outro é uma extensão de si, sem que por isso se perca a própria individualidade. Olha que interessante. Mas nós não estamos nesse estado. Esse estado é a característica do espírito que já atingiu um certo patamar evolutivo. Nós temos ainda o quê? Primeiramente, quando a gente diz que você tem que pensar em si mesmo, você tem que se conhecer, você tem que olhar para si, não é o egoísmo. Não é você se tornar ególatra, não é você se tornar egoísta. É você se compreender como parte dessa natureza. Olha que lindo. E você se percebe como um filho de Deus, como uma criatura divina e, portanto, como um ser de importância inquestionável. E que você sabe que uma parte dessa natureza foi entregue para a sua administração. E essa parte é o seu próprio corpo, o seu próprio ser. Você se foi entregue por Deus para administrar essa pequena centelha de vida que você é no mundo. Então, assuma a sua primeira responsabilidade, que é você mesmo. A nossa primeira responsabilidade somos nós mesmos. Então, eu vou cuidar de mim. Não é eu vou cuidar de mim e que se dane o resto do mundo. Eu vou cuidar de mim para melhor cuidar o mundo. Eu comparo até com quando a gente vai andar de avião, que a aeromoça explica, né? As comissárias de bordo, elas vão explicando que em caso de acidente, né, de despressurização, as máscaras vão cair, mas que se você tiver alguém do lado, uma criança, primeiro coloque em si, para que depois você coloque na criança. Por quê? Que é para você se amar melhor do que a criança? Não, é que para você melhor ajudar essa criança, você precisa primeiro se fortalecer. Então, essa é a ideia da vida também. Kardec diz assim, que o homem de bem respeita os outros. Olha que legal, gente, tem mais uma característica. Ele começa primeiro dizendo que ele é benevolente para com todos, não faz distinção de raças nem de crenças. Século XIX isso aqui foi escrito. Não faz distinção de raças nem de crenças. Respeita nos outros todas as convicções e não lança todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Tá aí, agora um monte de gente já se desidentificou com o homem de bem, com a pessoa de bem, não é verdade? Não é para você ser preconceituoso, você não faz distinção, você compreende que somos todos espíritos encarnados em condições diferentes, mas somos todos espíritos, somos todos potencialmente iguais. E respeita as convicções alheias, as crenças de cada um, a forma de ser de cada um. E não tem ojeriza, não lança anátema sobre aqueles que não pensam como você. Olha aí, isso caracteriza uma pessoa verdadeiramente de bem. Kardec diz que essa pessoa também valoriza o que é bom. Por quê? Ele diz assim, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Isso é uma forma de falar. É claro que você não vai ter um problema, né, de esquecer tudo que o outro fez de mal. Com o que o outro fez de mal, a gente aprende. Mas a gente considera, dá peso 2, dá mais importância ao que o outro fez de bem. Isso é muito importante nos momentos de dissensão, nos casamentos. A gente vai colocando tudo numa balança sensível.
Claro que o outro me machucou aqui, mas a gente vai tentando lembrar de todas as coisas boas que já aconteceram também. Isso nos ajuda muito para o exercício do perdão. Então, o homem de bem também, diz Kardec, todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera, ou seja, essa pessoa está sempre tentando ser melhor. Ixi, Maria, cuidado, gente. Não é que você vai se tornar um chato perfeccionista. Esse tentar ser melhor inclui tudo isso que a gente colocou antes. Na verdade, essa pessoa de bem se ama. E porque ela se ama, ela se cuida. Ela tenta melhorar-se, sobretudo espiritualmente, porque os bens do espírito são bens imorredouros. Então, essa pessoa vai cultivando, né? Tenta se melhorar. Eu vou tentar ser um pouquinho mais paciente hoje. Ai, me lembrei da minha amiga Manu, que está assistindo aí, viu, Manu? Mais paciente, mais compreensão. A gente vai tentando ser bem fofinha. Todos os dias, um pouquinho mais, para ver se a gente melhora, fica ainda melhor, fica brilhante, com a aura luminosa, porque nós gostamos de nós. Ai, o Ricardo aqui dizendo, ai, a paciência. Pois é, Ricardo, eu tenho certeza que você é cheio de paciência. Só nem sempre usa, né? Vamos usar essa paciência que a gente tem aí estocada. Bom, gente, a pessoa de bem também, segundo Kardec, ela não se envaidece dos seus bens materiais, da sua riqueza, de vantagens pessoais, ou seja, de posições que ela tenha no momento, porque ela sabe que tudo que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Então, essa pessoa ela é desapegada. Ela compreende que, às vezes, a circunstância a colocou num momento favorável, tanto intelectualmente como materialmente falando, e disso ela não fica se gabando. Ela pensa, puxa vida, o que é que eu posso fazer com isso que eu recebi da vida? É assim a postura da pessoa de bem, porque ela é responsável, diz Kardec, ela usa, mas não abusa dos bens que Deus lhe concede. E ele diz assim, olha só, ele adverte para um emprego prejudicial que se pode dar aquilo que nós recebemos, que é a satisfação das nossas paixões. Bom, em um outro momento, em O Livro dos Espíritos, nós temos uma frase dos Espíritos que diz assim, as paixões são como um cavalo, úteis se dominadas, perigosas se dominam. Então, nós temos que controlar, né? É importante que a gente tenha paixão no sentido de ímpeto, de impulso, de força, de movimento, mas nós não podemos nos apegar a elas, porque aí elas nos dominam, nós somos tomados pelas nossas paixões e nos perdemos muitas vezes nesse caminho de crescimento. Se a ordem social colocou essa pessoa sob o mando de outros, trata-os com bondade e benevolência, então a pessoa de bem não humilha, justamente por tudo isso que a gente já disse dessa consciência que ela tem. E se ela está numa posição de subordinação, ela compreende os deveres da posição que ocupa, não fica naquela posição da reclamação. O que não quer dizer que ela não deva ter consciência e buscar os seus direitos, mas sempre com respeito, com consideração. Enfim, Kardec termina nos lembrando a regra de ouro. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E a inspiração disso é o próprio Jesus, que diz que nós devemos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Fica aí então essa lição, essa chamada para como nós devemos nos portar se nós queremos ser pessoas de bem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Agora quero ver os comentários. Rociane dizendo, tudo é transitório. Isso mesmo, por isso que a gente não se apega, né, Rociane? Porque a gente sabe que essas coisas vão passar. Só uma coisa que não é transitória, Rociane, que é o verdadeiro amor, que são os bens do Espírito, são os tesouros do céu dos quais fala Jesus. Todas as outras virtudes vão derivando disso. Então, isso não é transitório, são aquisições espirituais, elas ficam e elas se transformam no sentido de crescerem. Mas o que é material se transforma nos dando uma sensação de perda.
de morte. E nós temos muito medo. Nós vivemos num mundo material e os nossos sentidos, quando nós encarnamos, ficam limitados a 5 sentidos. Algumas pessoas têm a anteninha mais aguçada e dizem, eu tenho o 6º sentido. E realmente esse é o sentido do espírito. Né? Um sentido que permanece muito ativo da vida espiritual. Então nós somos limitados pelos 5 sentidos. E passamos a acreditar que o mundo é apenas aquilo que esses nossos sentidos acessam. E não percebemos que ele é muito mais, que existe muito mais coisas do que os nossos sentidos podem perceber. O microscópio já nos mostrou isso, que mesmo aquilo que a minha visão não alcança, não deixa de existir porque a minha visão não alcança. Então faltam-nos alguns sentidos enquanto seres encarnados para perceber essa realidade espiritual. E nós nos enganamos. Como nós nascemos com o nosso desejo de busca de crescimento, como se fosse algo arquetípico, nós nascemos com isso dentro de nós, nos mobilizando à busca da felicidade, nós sentimos esse desejo de felicidade quando encarnamos. Mas uma vez que nós estamos nesse mundo encarnado, nesse mundo material, nós nos iludimos, né? O que os yogis chamam, nós estamos mergulhados em Maya, né? Nós estamos numa nebulosa. Nesse mundo encarnado, nós nos iludimos pensando que essa felicidade, ela é essa felicidade daquilo que os nossos sentidos podem acessar apenas. Então, nós temos que atravessar essa barreira, essa bruma de ilusão, para enxergar que essa felicidade, esse crescimento é muito mais do que aquilo que nos apresenta o mundo material. E se a gente conseguir enxergar isso, a gente não vai se apegar a essas coisas materiais. A gente vai entender que tudo isso, de fato, como disse a Rociane, é transitório, é passageiro. E vamos ver que o que permanece está além daquilo que os nossos olhos, do que os nossos sentidos, tato, ouvidos, podem nos mostrar. Aqui a Isa dizendo que chegou atrasada, mas que bom que chegou. Aqui alguém falando, eu falei, bem fofinho, amei. Né, a gente ser espírito bem fofinho, espíritos de luz, fofíssimos, fofíssimos. Essa busca é em vários aspectos, pergunta Ana Cláudia. Eu devo ter perdido a hora do que eu disse. É sim, a busca, ela se dá em vários aspectos, né? Nós somos seres multidimensionais, Ana Cláudia. Todas essas dimensões, elas estão em expansão, em crescimento, em desenvolvimento. Então, claro que nós buscamos o nosso desenvolvimento intelectual, nós buscamos o nosso desenvolvimento afetivo, emocional, nós vamos buscando, essa busca ela se expressa, essa busca de crescimento, nós somos como sementes lançadas à terra, né? Que são estimuladas pela vida, pelas necessidades, pelas condições do planeta a desabrocharem. E aí essa busca de luz, ela se dá realmente em vários aspectos. Agora, às vezes, a gente fica estacionado em um só e esquece outros aspectos de desenvolvimento perdidos por aí. Materialismo é algo a ser vencido cotidianamente, lembra a Manu Páscoa. Verdade, Manu, a gente tem que vencer o nosso materialismo todos os dias. Tem gente que pensa, né, fala, os materialistas, como se fosse... Mas vejam, quando eu falei das brumas, dessa ilusão, essa ilusão acontece com todos nós. Né? Todo momento é muito difícil a gente enxergar além dessa matéria as 24 horas por dia. Então, às vezes, a gente esquece mesmo, faz parte. Então, isso é materialismo. Até mesmo quando a gente se refere a Deus, é até meio que difícil a gente se comunicar numa linguagem não materialista. Nós falamos de Deus como se Deus fosse uma pessoa, né? Personificando Deus. Nós falamos das leis da vida como se fosse assim, um tratado registrado, escrito como nós fazemos as nossas leis. Isso é o nosso materialismo, nossa dificuldade de nos comunicar se não for por esses nossos sentidos. Então a nossa linguagem ela empobrece realmente o sentido verdadeiro das coisas. A gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que lá no Novo Testamento a gente encontra a letra mata, o espírito vivifica. A gente tem que ir além das palavras. Muita gente na busca do crescimento, tem gente que se busca no apego à matéria e tem gente que se busca, inclusive, no apego às palavras, né? Às vezes eu vejo pessoas discutindo horas e horas, argumentando. Na psicologia a gente vê demais isso. Mas
o que é o complexo, é isso, e outro diz isso, outro diz isso. Quando todo mundo, o que vale é o que está no miolo da ideia, né? A gente não ficar se apegando tanto às palavras. É importante que a gente lute, por exemplo, às vezes, pelas palavras, para a gente. E hoje existe um grande movimento contra o preconceito, que solicita que nós usemos um vocabulário diferente em relação às pessoas pretas, que a gente tente abandonar alguns hábitos estabelecidos pela cultura, né, de referência de cor, para que a gente mude a nossa visão. Isso é válido, isso é necessário. Em relação ao feminino, à mulher também, tanto que eu falei aqui no começo, eu vou tentar falar o homem, vou tentar falar a pessoa, né, para a gente não ficar sempre repetindo essas mesmas palavras que subliminarmente vão trazendo ali um conteúdo histórico, cultural que deve ser transformado. Mas também não devemos nos apegar tanto a elas que não consigamos sair do canto discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não, mas isso é isso, isso é aquilo, isso é... Então, a gente também tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né, de aproveitar o que é bom. Também diz Paulo de Tarso, observai tudo, retém o que é bom. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Mamãe, manda a Maria Clara parar de me mandar mensagem pelo WhatsApp, por favor. Desculpa aí, gente. É porque as mensagens ficam aparecendo aqui na frente das mensagens de vocês. Gente, a Maria Clara é minha irmã, pessoal, para quem não sabe. Mamãe estava assistindo a live, espero que ela tenha ouvido. A analogia do cuidado com as máscaras foi perfeita. Gostou, Manu? Pois é exatamente o que a gente tem que fazer na vida, né? Cuidar da gente. Respire primeiro para você ajudar o outro a respirar. Senão você vai ajudar o outro e vai acabar sufocando. É o que acontece com muita gente. Fica querendo ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros e sufoca. Você tem que ter esse tempo para você. Você tem que ter esse cuidado consigo mesmo. A Vanessa está dizendo... Penso nisso, tenho que cuidar, me curar primeiro, até poder enxergar o outro além do que aquilo que ele pode me mostrar. É verdade. A gente vai fazendo isso meio que concomitantemente, né? A gente vai se curando, ajuda o outro, é claro que às vezes dentro das medidas das nossas possibilidades. É isso que a gente tem que ter cuidado, para que não saiamos do nosso eixo a fim de ajudar o outro. Entre em desequilíbrio buscando equilibrar o outro. É como uma pessoa que vai salvar a outra, né, que sem saber nadar e se afoga junto com ela. Mas se você tiver ali uma varazinha, entrega, ou se você puder gritar pelo que sabe nadar para vir ajudar. Eu vejo isso às vezes, pronto, dentro da área psi, né, em ajudar a pessoa depressiva. Né? A gente tem que ter humildade suficiente para entender que é um processo muito complexo a depressão e essa pessoa precisa de uma ajuda especializada. Se eu for querer ajudar a pessoa, eu posso acabar me afogando a pessoa. Então, mas eu posso gritar por ajuda para essa pessoa, né? Eu posso marcar um médico, procurar um posto de saúde, enfim, eu tenho que um CAPS, né? Eu posso procurar alguma coisa para essa pessoa, eu posso ir atrás desses recursos, já que ela não está tendo condições. Então é bom a gente tentar entender como a gente pode ajudar também. Então a sua vontade de ajudar não é suficiente para ajudar alguém. É importante também que às vezes a gente entenda que é preciso técnica, é preciso conhecimento, e aí a gente também não vai ficar de braços cruzados, vai fazer aquilo que está ao nosso alcance, é a nossa participação possível. E toda participação tem a sua beleza, tem o seu resultado. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa. Às vezes eu estou indo um pouquinho para o que vocês já tinham falado enquanto eu falava. Autorresponsabilidade, busquemos essas características do homem do bem. É isso mesmo, Jaci Ferrari, porque eu vejo demais, inclusive no movimento espírita, é desse movimento que eu posso falar, um sistema de culpa, né, de autopunição. Uma interpretação arcaica da literatura espírita. Como assim uma interpretação arcaica? A gente muitas vezes escuta os espíritas falando da reencarnação e das vidas passadas, como se essa vida, o karma, a lei de ação e reação, como essa vida eu estivesse pagando o que fiz na vida passada. Vocês já ouviram essa expressão? Eu estou pagando o que fiz. Olha, eu acho que não é bem assim, né? Você está repetindo uma lição para um processo de aprendizado.
Então, quando um professor exercita o seu aluno e coloca para ele fazer de novo, quando ele percebe que a turma não aprendeu, ou que aquele aluno não aprendeu e que ele precisa repetir aquela lição, não é que ele está em dívida, é que ele precisa, ele tem aquele potencial, né, e ele precisa rever para poder aprender. Então a ideia é diferente, percebem? A ideia espírita ela é muito de educação. Os princípios espíritas foram trazidos, foram organizados por um educador, Allan Kardec, que era Hippolyte Léon Denis Rival. Então ele era um educador francês e como educador ele imprimiu um pouco dessa sua característica na maneira como ele nos apresenta a doutrina dos espíritos. E a gente tem que ver. Manu, a Manu tá falando aqui do carnê, que ela me disse, né, que uma amiga falou que era como se a gente tivesse um carnê pagando várias prestações, não é o que a gente já fez. Eu disse, Manu, pelo amor de Deus, se livre desse carnê. Não tem carnê nenhum, não. A gente não está pagando nada, não. Tá vendo que isso é uma outra maneira de encarar? A gente não está pagando nada, não. A gente está aprendendo, a gente está crescendo. No processo de aprendizado não existe isso. Uma criança que está aprendendo, ela não está pagando porque ela tem dificuldade. E ela está chorando porque ela não conseguiu fazer a continha dela. Ela está pagando a incompetência dela. Não. Então não é isso. Ela sente talvez assim, por como a família olha, como as pessoas estão olhando para ela. Ela tem que estar preparado para passar de ano. É isso mesmo, Cacau Almeida. A gente estuda, a gente se prepara para passar de ano, para passar dessa para melhor. Então a gente vai buscando também a forma como a gente aprende melhor. Eu também dizia isso. Nós vivemos no mundo, né, esse mundo que nós vivemos, nós tendemos a pensar a maneira do Fordismo ainda, que existe uma fórmula de ser humano que se aplica a todos os demais. Aí a gente busca os livros de autoajuda às vezes, que tem o seu valor, mas vamos fazer a nossa ressalva, que dizem assim, para você conseguir amar alguém, viver bem um relacionamento, dicas para você educar seu filho da melhor maneira, então são muitas dicas, como se nós fôssemos máquinas, né, que tivesse uma fórmula que se aplicasse a todo mundo. Então, dicas de estudar. E eu, às vezes, acho que as dicas até atrapalham. Por quê? Porque a pessoa não se encaixa naquela dica e ela fica achando que ela está errada, ela fica tentando se forçar naquela maneira que ensinaram de estudar, e ela não consegue. Então, eu me lembro que quando eu era estudante secundarista no colégio, eu tinha amigos que estudavam escutando música. Eu não conseguia estudar escutando uma música, né, porque a letra me puxava e eu saía da minha concentração. É ruim, não deve, a pessoa não deve estudar escutando música. Tem gente que rende mais assim. Tem pessoas que rendem mais distribuindo o estudo num dia todo, e tem gente que concentra numa hora, 2 horas, estuda ali e passa, né? Faz o hiperfoco, e passa. Então isso depende muito de cada pessoa, é por isso que é preciso a gente se conhecer. Então você vai descobrir a sua maneira de estudar, a sua maneira de se melhorar, o seu próprio caminho de crescimento, né? Então é por isso que nós temos que nos conhecer. E aí a gente aproveita bem melhor. Porque se você respeita a sua forma de ser, né, eu estudo melhor assim, se você aprende, você respeita essa forma de ser, e é assim que eu rendo, não interessa se 500 livros dizem que rende de outro jeito, eu rendo assim, então eu vou fazer dessa maneira. Mas não é o melhor! Mas é como eu cresço, está dando certo até hoje. Agora, se não está dando certo, meu amigo, muda a fórmula. Porque tem gente que também se apega a uma fórmula. Mas eu sempre fiz assim. Eu te pergunto, e alguma vez deu certo? Tem dado certo? Está funcionando? Então está na hora de você tentar buscar outra fórmula. Essa aí não está funcionando. Então a questão que a gente tem que perguntar é isso. Está funcionando? Não está funcionando? Mas eu queria ser que nem Cicrano. Não, só Cicrano pode ser como Cicrano. Você tem que ser você. E seja você da melhor forma que você puder. Então, evolução e equilíbrio são importantes para olhar as coisas como oportunidade de aprender e não punição, diz a Isa. Muito bem, dona Isa, não esqueça isso nunca. Você vai encontrar espíritas que vão te dizer que você está pagando o que você fez na vida passada. Não acredite, você não está pagando carnê nenhum. Percebe que algumas traduções da codificação espírita que influenciam mais nesse sentido de punição. Andréa Bonifácio, não só algumas traduções, como a própria linguagem da época, sim. Tá? A gente tem que ler Allan Kardec, ler as obras básicas, contextualizando também,
né? Algumas falas, elas estão impregnadas da cultura da época. Por isso que a gente diz, vai buscando o sentido. Então, naquela época, falava-se muito, por exemplo, em raça, né? Em a raça X, você vai encontrar isso em Allan Kardec também, né? Então, nós temos que aprender a dar uma lida contextualizada em tudo que a gente lê, inclusive na própria Bíblia. O valor moral, ele atravessa todos os tempos. É isso que a gente tem que diferenciar. A moral bíblica, né? O valor moral do evangelho, ele atravessa todos os tempos. Mas a linguagem, muitas vezes, traduz os preconceitos de uma época. Tipo, nos 10 mandamentos, não cobiçai a mulher, o burro, a casa do próximo. E a mulher, o burro e a casa, tudo no mesmo patamar. Isso lá no Antigo Testamento. Então, nós temos que contextualizar também a linguagem do homem da época, a cultura da época. Agora, a moral qual é? Não fique invejando ninguém nem nada. Essa é a grande moral. Deixe de inveja, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Por que a gente vai deixar de inveja? Porque Deus vai castigar? Não, porque nós sofremos com isso, nos atrasamos, perdemos tempo, querendo o que o outro tem, que a gente não tem, querendo o caminho do outro, que não é o nosso. A gente perde o maior tempo. Ao invés de eu gastar esse lindo e precioso tempo que eu estou aqui invejando o outro, eu vou pensar, gente, o que é que eu posso fazer? Quais são as minhas características? Como é que eu sou? Como é que eu posso melhor aproveitar isso que eu sou? Então, cada um tem o seu talento. Carol, uma dúvida, na verdade, somos ou não somos espíritos endividados? Gleison, depende da linguagem, né? Assim, endividados, eu não gosto dessa... Caroline, eu não gosto dessa linguagem, endividado, como eu estou dizendo. Eu sou um espírito que ainda tem por crescer. Eu costumo dizer, se isso é dívida para alguém, para mim isso não é dívida, isso é processo. É parte da vida. A vida é feita assim. Então, se eu tenho uma planta, né? Tá aqui a plantinha. Eu plantei o pezinho de feijão, ensinei meu filho. Aí o pezinho tá só a pontinha aparecendo. Eu digo, é uma plantinha endividada. Que ainda não brotou o feijão nela. A bichinha endividada tá devendo um feijão, tá devendo um feijão. Eu posso olhar desse jeito, como posso considerar que ela tá no tempo dela, oferecendo o que ela consegue. Não significa que ela vai se acomodar e dizer, né, eu só consigo ser isso daqui, nunca mais vou crescer. Não, ela sabe que vai crescer, né? Então, fazendo essa comparação. Então, do mesmo jeito, se uma criança, a criança está aprendendo a andar, aí você, olha, ela anda trambecando, olha aí, está endividada. Não está endividada, é parte do processo dela. Ela caiu, aí, foi castigada, não sabe andar direito, castigou. Não é isso. É parte que ela está desenvolvendo ainda o equilíbrio. Né? E a pessoa não prestou atenção, caiu porque foi castigada? Não, ela não foi castigada porque ela não estava prestando atenção. Porque esse castigo a gente atribui a Deus. Ela sofreu uma consequência da sua falta de atenção. Então, para mim, o processo de crescimento espiritual pode ser encarado dessa forma, entendeu, Gleison? Prefiro encarar assim, porque essa é a visão espírita que eu tenho. Uma visão de amor, consoladora, não uma visão assustadora que nos traz novamente um Deus punidor. Esse Deus já fez tanto mal ao mundo, essa visão de Deus, nós precisamos trazer uma visão de Deus amor. E o amor não é complacente, não é passivo, não é inativo. O amor é lutador também. Então, essa é a visão de Deus que a gente tem que ter. Um Deus que educa através dos sistemas da vida, dos processos da vida. E assim nós vamos crescendo. Espero que tenha servido para responder. E, gente, por incrível que pareça, nós estamos nos aproximando do final. Cláudia, esse momento com você aqui corresponde a uma sessão terapêutica. Oh, meu Deus, Cláudia. Cláudia, a gente costuma dizer assim, né? Tem momentos da vida, tem leituras, tem atividades que têm efeitos terapêuticos na gente. Né? Terapêuticos porque nós nos fortalecemos, curamos determinadas feridas, ganhamos ânimos, mas não são realmente a terapia. A terapia é um processo de ajuda, que tem uma técnica e tudo mais. Mas muitas coisas na vida têm efeitos terapêuticos. Agora, eu costumo dizer uma coisa para todo mundo que sabe o que é, gente? A vida é terapia. O viver é uma terapia. É a terapia do espírito. O espírito encarna para aprender, né? Aqui completando o que eu vinha dizendo, mas também
para se curar de determinadas incompreensões que ele teve, determinadas doenças talvez que ele desenvolveu ao longo das muitas vidas, por sua pouca compreensão, por sua inabilidade. Então a vida ela vai também trazendo processos de terapia, de tratamento. Então às vezes você vai se tratando do seu orgulho, né, que foi um desenvolvimento que você deu ao seu desejo de crescimento, que não é legal, né, que na verdade faz mais é sofrer e você nem está percebendo ainda. Aí ele traz uma pessoa que testa esse seu orgulho, que faz com que você transforme isso. Então são processos terapêuticos da vida. Acho que a vida é uma grande terapia, costumo dizer isso. Obrigada, Cláudia. Excelente. Aprimoramento esse que temos está aberto a nos conhecermos a nós mesmos, nem que haja um pouco de dor. É isso mesmo, Aureliana, a gente tem que se conhecer. E às vezes se conhecer dói um pouquinho, né? Porque nós temos que encarar também algumas sombras e desfazer algumas ideias que nós temos de nós mesmos. É aí que entra aquela ideia que eu falei no começo da leitura, que é a do falso self. Por que é que nós construímos um falso self, uma falsa imagem da gente mesma, inclusive para a gente mesmo? Porque nós temos muita dificuldade de encarar algumas imaturidades nossas ainda presentes no nosso ser. O nosso egoísmo, o nosso apego, sobretudo o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então nós temos muita dificuldade, quando a gente olha para isso, a gente sofre, porque vê que tem uma coisa que já criticamos muito nos outros e que temos em nós. Então é um processo meio de choque às vezes isso. Mas quando a gente se ama, a gente é como se a gente pegasse uma criança no colo, né? Então acho que às vezes a gente tem que ter um olhar de mãe para nós mesmos. Então uma mãe, quando o filho erra, ela consegue ver ainda a beleza do seu filho. E ela pega, não, meu filho, né? Muitas vezes depois, né, eu estou dizendo assim, de um filho já maduro, ela chega, meu filho, mas eu estou aqui, nós vamos conseguir, né? Então a gente tem que dizer isso pra gente mesmo. Poxa, Carol, tu tá vendo? Mas não tem nada não, você vai conseguir, né? Você não via e agora tá vendo, já é meio caminho andado, vamos conseguir. Então a gente tem que ter essa visão com a gente mesmo. O André está dizendo as palavras castigo, punição. Eu já vi, André, exatamente. Outras traduções, ou a Andréia. Acho que é a Andréia. Andréia, eu já vi aqui que castigo, punição, pecado, eu já vi. Outras traduções usam palavras similares. Sim, eu tenho algum original francês, mas Kardec usa mesmo essas palavras. Como eu estou dizendo, é a linguagem, mas nós estamos numa França eminentemente católica. Então é uma linguagem muito presente. Gente, vamos encerrando aqui, né? Estamos na nossa horinha. Eu vou deixando aqui com vocês meu agradecimento. Eu fico com pena de não ler tudo. Pessoal, amanhã vai ter uma live. Tenho que fazer propaganda da live que vai ser amanhã sobre arte, teatro, psicologia e espiritualidade às 20h30. Tá certo? Também aqui no Instagram, mas lá no meu Instagram mesmo, né? O @Caroline Traeger, ou também no da Carol, @Carolina Geraldo. Carolina Geralda é uma atriz que atua comigo na peça A Psicanalista Surda. A Psicanalista Surda é uma peça de minha autoria, ela está no YouTube, vocês procuram no grupo Comédia Cearense. Procurem lá, porque ela traz esse cunho espiritual também e essas reflexões acerca da vida. E se puderem divulgar ou assistir a live amanhã, eu agradeço. Mas vamos aqui fazendo uma leitura de uma mensagem chamada Consulta-te com Jesus. É uma prece e vai ser a nossa prece de encerramento. Também de Cura Teu Coração, Vanderlei Pereira. Jesus, tuas palavras têm poder de transformar as mentes mais insanas, porque falas do amor e não enganas sobre a necessidade do dever. Quem busca a cura tem que oferecer a mudança das práticas profanas, pois só ideias torpes e mundanas se encaixam no que sofre por prazer. Por isso, ante esse mundo perturbado, se tu te sentes mal, frágil, cansado, busca nos evangelhos de Jesus
o remédio ideal de que precisas, cuja receita em frases bem concisas a cura dos teus males te conduz. Assim seja, fica essa mensagem, esse convite à busca do Evangelho. Peço aqui os Espíritos que protejam cada um, que derramem sobre cada um nesse momento uma energia salutar, que faça uma limpeza, não só nos seus corpos, como também nos lugares onde vocês se encontram. Recebam o passe espiritual, entendam que nesse momento os enviados de Jesus, os Espíritos de luz, estão colocando as mãos, estão colocando a energia sobre suas cabeças, entrando pelo chakra da coroa, beneficiando todos os seus corpos, fortalecendo-os para os enfrentamentos das lutas cotidianas. Vamos sentir essa presença espiritual com um grande sentimento de gratidão. Muito obrigada, Jesus, pelas bênçãos da vida e pela bênção desse Evangelho. Muito obrigada a cada um que aqui se encontra. Muito aqui, vendo aqui as despedidas de vocês. Então, cada um de nós, por sermos indivíduos, somos únicos e cada passo, quedas ou dores não é castigo, é meu momento, é consequência. Exatamente assim posso dizer, Cláudia, cada coisa é um momento, não é um castigo. É um momento, é a lei de causa e efeito. Agora, lá no Livro dos Espíritos diz isso, acho que é no Livro dos Espíritos ou é no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo Justiça das Aflições, que nós, como uma criança se sente castigada, né, quando ela está tendo que repetir a lição porque não aprendeu, nós nos sentimos castigados. Essa é a sensação que nós temos, mas não é um castigo, gente. Aqui, muito obrigada, Vanessa, por suas palavras. Obrigada, Cláudia, Cacau Almeida, Marisol. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Que Jesus nos abençoe. Valesca, Luiz Escafa, Malu, Tosto, Karina, Antônio Frodo, todo mundo. Marley, obrigada, Marley. Sali, Dona Salete, acho que é ela. Muito obrigada, Manu. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e nos encontramos aqui a próxima semana para a live do Evangelho aqui no @jep.oficial. Amanhã, quem puder, dá uma passada lá no meu @Caroline Traeger, para que a gente possa fazer essa live sobre teatro, espiritualidade e psicologia. Fiquem com Deus e até breve. Que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.